Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Só lembrando que neste trimestre eu estou fazendo vídeos das duas lições, jovens e de adultos. A lição de jovens trata do livro de Levítico, que está muito boa. Eu até tenho recomendado aí que os amigos, quem sabe, estudem as duas lições. Vocês terão aí 3 meses conhecendo 2 livros, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. A lição de adultos trata do livro de Efésios e também está muito boa. Fica a sugestão aqui para você. Aproveito também e peço que, se não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações de novas postagens, novos vídeos, e se gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos também, ok? A lição 3 tem como título O Poder do Jesus Exaltado. E Paulo continua aqui em sua epístola, em sua carta aos Efésios, destacando o poder de Jesus na igreja, na vida das pessoas, o poder transformador de Cristo. E é importante que ele tenha feito isso porque a igreja estava passando por um processo de perseguição. Paulo estava preso e a tendência era realmente de que eles desanimassem, né? E aí Paulo procura mostrar aos irmãos lá de Éfeso que Jesus é todo-poderoso, de que Jesus ele está acima de todo o principado e potestade, toda a magia. Éfeso era uma cidade dada também a paganismo, a magia, era uma grande capital, uma cidade importante naquele tempo. O verso para memorizar, Efésios 1, 19 e 20, sim, nós continuamos estudando o capítulo 1 de Efésios, diz assim: Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então a lição focaliza 2 evidências do poder indiscutível de Cristo. Primeiro, a sua ressurreição. Segundo, a sua entronização no céu. O seu retorno ao céu, reassumindo suas prerrogativas divinas. Portanto, nós temos um Deus que venceu a morte e que continua governando os rumos deste universo, sentado no trono com o Pai. Oração e ação de graças é a parte de domingo, e aqui mostra como Paulo tinha uma vida consistente de oração. Paulo orava pela igreja, orava pelos irmãos ali de Éfeso, por outras igrejas também certamente. Paulo não era apenas um pregador, não era apenas um enviado de Deus a regiões distantes para levar a mensagem, mas era também, e aí reside com certeza o seu poder, a eficácia de seu ministério, era também um homem de oração e de oração consistente. Paulo também disse: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Era grato a Deus também, dava graças a Deus pelos irmãos, pelas conquistas espirituais, pelas vitórias. E ele diz também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, que nós temos que orar sem cessar. O que quer dizer isso? Orar sem cessar quer dizer ficar de joelhos o dia todo, ficar proferindo palavras de olhos fechados o tempo todo. Não é isso, e esse texto nos mostra que oração é mais do que apenas ter momentos pontuais para conversar com Deus. Oração é um estilo de vida, é uma conexão diária, constante, ininterrupta com Deus, com o céu. Olha o que diz aqui o comentário da lição. Não significa que estamos sempre ajoelhados em oração, mas que, abençoados por Deus, vivemos com o coração aberto à presença e ao poder divinos, buscando sinais para demonstrarmos gratidão a Ele. Significa prontidão para processar as questões da vida na presença divina e buscar o conselho divino à medida que experimentamos as reviravoltas da vida. Significa não viver distanciado de Deus, mas comprometido com Ele, sempre aberto à sua liderança. Isso é orar sem cessar, é orar todo o tempo, é estar em conexão com o céu e ter a mente de Cristo, como diz mesmo o apóstolo Paulo, né? Decidir as questões da vida sempre em conexão com Deus, tomar decisões sempre em conexão com Deus, nos relacionarmos com as pessoas sempre em conexão com Deus, é Deus vivendo em nós. Como dizia Paulo, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Portanto, orar sem cessar é mais do que apenas ter momentos pontuais de oração, de conversa com Deus. É estar o tempo todo numa atmosfera celestial. É estar o tempo todo sentindo a presença de Deus, sabendo que Ele está conosco e vivendo como um cidadão do reino celestial.
ore sem cessar, esteja em comunhão ininterrupta com Deus. Segunda-feira, experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. E aqui nós vamos vendo quais foram os pedidos que Paulo fez em relação aí com os Efésios, né? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo pedia a Deus que esses irmãos de Éfeso, e por extensão os demais, e com certeza é o desejo de Deus para nós também, que tivessem então um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes compreensão especial com respeito a 3 temas, ali em Efésios 1, 17 a 19. Ele orou para que os irmãos tivessem então esse espírito de sabedoria. Nós precisamos muito ter a sabedoria que vem do alto, que é regida pelo bom senso, pela tranquilidade, pela sabedoria mesmo, né, que vem da palavra de Deus. Então o segredo para ter sabedoria que vem do alto é viver em conexão com o alto, primeira coisa. Depois é ler a Bíblia todos os dias, pedindo que Deus faça com que nós incorporemos os princípios, os valores, a sabedoria contida na palavra de Deus. Não tem como nós termos sabedoria divina, celestial, do Espírito, se nós não estivermos em comunhão com o Espírito e lendo o livro que o Espírito Santo inspirou ser escrito, a Bíblia Sagrada. Então leia a Bíblia todos os dias, ore a Deus, e como diz Tiago em sua carta, se você sente que falta sabedoria, todos nós temos falta disso, ore a Deus com fé e Ele vai atender essa oração. Peçamos a Deus essa sabedoria que é profunda, tranquila e celestial, cheia de bom senso, equilibrada. Paulo também pediu que eles lembrassem de sua herança, de novo, né, esse assunto que nós vimos semana passada, não só saber que nós recebemos por herança a vida eterna, dada por Cristo, mas que também nós somos a herança de Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, e Paulo queria muito que os efésios soubessem disso, que mesmo sendo perseguidos, sendo maltratados, talvez, ali naquela cidade, eles eram preciosos aos olhos de Deus. Eles eram a herança de Deus, como nós também somos a herança do Senhor. E soubessem que o poder de Cristo está sobre nós, que o poder de Deus em Cristo, ele sobrepuja todos os outros poderes, e nós podemos então nos considerar vitoriosos nele. Terça-feira, participando do poder da ressurreição, a ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã. Porque Cristo ressuscitou, os crentes fiéis aguardam a grande e futura ressurreição para a vida eterna no momento do seu retorno. Porque Cristo ressuscitou, podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. É triste ver como alguns ditos pastores progressistas têm minimizado a importância da ressurreição, como na verdade eu mesmo vi isso lá no meu passado, na minha juventude, quando ainda era adepto da teologia da libertação. Eu vi teólogos, líderes dessa teologia, muitas vezes minimizando os milagres de Cristo, minimizando os milagres do Antigo Testamento e apenas usando a Bíblia como um livro de ensinamentos que pudessem ser adaptados à sua visão marxista da realidade. Então é aquela coisa, o importante é a perspectiva, o horizonte do leitor e não tanto do autor. E como adventista eu aprendi que na verdade o importante é a perspectiva do livro, do autor, dos autores, é entender a mensagem que os autores inspirados trazem para nós. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia é a palavra imutável de Deus. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus. Então a Bíblia ela não é atualizável porque ela é eterna, porque a sua mensagem se aplica a todas as pessoas, em todo o tempo, em todas as gerações. E entre os grandes milagres e feitos de Deus narrados no livro, reais, factuais, está a ressurreição de Jesus. Na verdade, dizer que a ressurreição não importa, o que importa são os ensinamentos, é dar as costas, é rejeitar aquilo que Paulo mesmo disse: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé. Que garantia nós teremos de que Jesus um dia será capaz de ressuscitar os nossos queridos que faleceram, ou nós mesmos se falecermos antes da volta dele? Que garantia temos de que ele tem o poder de trazer os mortos à vida,
como está escrito na palavra. Então, é uma tremenda falta de responsabilidade um líder querer minimizar aquilo que é praticamente o centro da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, ele está vivo, a tumba está vazia. Seria muito fácil negar ou contradizer o relato dos discípulos que falaram da ressurreição lá naquele tempo mesmo. Porque quando Paulo escreve sobre isso, ele menciona que havia ainda testemunhas oculares vivas, centenas delas. Quando os discípulos mencionam a ressurreição de Cristo, ali poucas décadas depois do evento ter sido realizado, do fato narrado, seria muito fácil para Anás, Caifás, as autoridades romanas negarem esse testemunho. Bastava mostrar o corpo de Cristo morto. Estava lá ainda, na sepultura? Estaria, se ele não tivesse ressuscitado? Na verdade, a ressurreição de Cristo, o relato dela, é tão incrível que os soldados romanos, orientados pelos líderes judaicos, tiveram que inventar uma mentira esfarrapada para encobrir o fato de que, de fato, o corpo não estava mais na sepultura. Eles inventaram a história de que judeus conseguiram derrotar uma tropa bem armada romana que estava posta ali à entrada do sepulcro, romperam o lacre romano, moveram a pedra, pesadíssima por sinal, e conseguiram roubar o corpo de Jesus. Se houve uma história, uma fake news, uma narrativa falsa, foi essa dos soldados e dos líderes judaicos, para mascarar o fato de que Jesus havia ressuscitado. Foi visto por muitas pessoas e foi para o céu finalmente. Então, o relato da ressurreição ele conta com evidências muito fortes. Se um analista jurídico fosse avaliar os argumentos, com certeza isso já foi feito, concluiria pela veracidade desses fatos. Jesus ressuscitou e esse milagre é central na fé de um cristão. Quarta-feira, Cristo acima de todos os poderes. E aí Paulo orou também para que os cristãos de Éfeso entendessem que Jesus ele é todo-poderoso, que ele está acima dos principados e potestades nas regiões celestiais, então aqui nas realidades celestiais, nas realidades que tem que ver com o grande conflito. É importante lembrar que, a despeito de nós estarmos hoje batalhando contra anjos maus, no meio de um conflito entre anjos de Deus e anjos caídos, nós temos a garantia da proteção de Jesus se andamos com ele, e Jesus está acima de tudo isso, acima de magia, acima de mandingas, acima de maldições, acima de mal olhado, essas coisas, essas crendices que muitas vezes os brasileiros aí alimentam, né? Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Por que ter medo de mal olhado, de maldições, de mandingas, de coisa parecida? Não precisamos temer essas coisas, porque o nosso Deus é maior que tudo isso. Ele está acima de todo principado e potestade. O interesse em nomear divindades e poderes em feitiços era uma característica da vida religiosa em Éfeso. Atos 19:13 menciona isso. E entre alguns até hoje, inclusive, né? Paulo desejava deixar clara a relação entre Cristo e os poderes. O Jesus exaltado está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Efésios 1:21. Para ter certeza de que o público entendesse que não há poder além de Jesus, ele acrescentou uma alusão à prática de reunir os nomes das divindades em feitiços. Todo nome que se possa mencionar. Não tem nome nenhum. Todos que vocês possam mencionar estão subordinados a Jesus. Ou talvez nem existam, né? Voltando da dimensão do espaço para o tempo, Paulo enfatizou a cronologia ilimitada da supremacia de Jesus sobre todos os poderes, a qual se aplica não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Jesus é o Deus eterno. Jesus sempre existiu, Jesus não teve princípio de dias. Jesus é o Pai da eternidade, como diz Isaías. Se ele é o Pai da eternidade, não pode ter tido começo. Jesus é coeterno com o Pai e o Espírito Santo. Como Ellen White mesma escreveu, ele não tem vida derivada, ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Pai, o Filho e Jesus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus, melhor dizendo,
são coeternos, sempre existiram, sempre existirão. De eternidade e eternidade, tu és Deus, diz a palavra. Jesus é o Deus eterno. Quinta-feira, Jesus, todas as coisas e sua igreja. O Salmo 110, verso 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Interessante esse texto, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, aqui nós vemos Jesus e o Pai, né, sendo mencionados no mesmo verso. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Então aqui a lição focaliza, além da ressurreição, que é uma evidência da divindade, do poder de Cristo, também a sua reentronização no céu após a sua morte e ascensão. Então Jesus ele é exaltado, ele é colocado de volta em sua função divina, ali celestial, né? Então Paulo está dizendo, olha, esse Jesus que nós pregamos é o próprio Deus, não precisamos temer nada. Paulo tinha ainda em mente os poderes mencionados em Efésios 1:21. Todas as coisas, incluindo os poderes cósmicos, sobrenaturais, espirituais, estão sob os pés de Cristo, sendo subservientes a Ele. Deus tornou Cristo vitorioso sobre todos os poderes malignos. A igreja, identificada com Cristo e suprida por Ele com tudo o que precisa, é a própria vitória garantida sobre esses inimigos. O poder de Deus em exibição na ressurreição e na exaltação de Cristo, sobre todo o poder cósmico, foi ativado para a igreja. Deus deu o Cristo vitorioso à igreja, que está tão unida a Ele a ponto de ser chamada de seu corpo. Então a lição aqui de quinta-feira encerra, né, com os versos finais de Efésios 1, mencionando então que Jesus é o cabeça da igreja, ela é seu corpo. E se ele é o cabeça e é o todo-poderoso e é o Deus sobre todo o poder, é o Cristo que ressuscitou dos mortos, que tem o poder sobre a morte, a igreja sendo seu corpo, ela participa dessas bênçãos e desse poder de Cristo. A igreja unida a Cristo é imbatível. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Podem se levantar críticos, podem se levantar em canais no YouTube, pessoas disseminando heresias, mentindo contra o povo de Deus, alegando que é uma igreja apostatada, corrompida e tudo mais, que suas doutrinas não são bíblicas, e todas essas falsidades que são ditas a respeito da igreja. Podem fazer o que quiser, mas a igreja unida a Cristo, ela vai vencer. Ela será vitoriosa, finalmente. Então permaneçamos firmes em Cristo e em sua igreja, que é o corpo dele. Sejamos parte desse corpo. Não importa se, como eu disse no último vídeo, né, não importa se somos o mindinho da mão, se somos o joelho, se somos a orelha, sejamos uma boa orelha, sejamos um bom dedinho, sejamos úteis, ativos, disponíveis nesse corpo de Cristo que é a igreja. A igreja vai prevalecer, porque Jesus é o cabeça dela. Jesus é o seu capitão, é o seu líder máximo. Paulo, então, com essas mensagens, procurou animar os cristãos de Éfeso e está animando a gente aqui também no século XXI, nos dando a certeza de que o nosso Deus é vitorioso e de que a sua igreja com ele também será vitoriosa. Vamos terminar esse estudo com uma oração? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo em Tua Palavra, especificamente aqui da carta de Efésios, que possamos, Senhor, entender que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, que Jesus venceu e a igreja unida a Ele também será vitoriosa. Ajuda-nos, Pai, a permanecer firmes neste caminho e vencer como Jesus venceu, por meio dele. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.